Jerusalém, uma cidade dividida pela religião. No ano de 1187, um poderoso exército muçulmano se posiciona nos portões da cidade. Seu chefe é um carismático senhor da guerra. Ele lançou uma jihad, uma guerra santa para retomar a cidade do controle cristão. Em momento algum, os muçulmanos aceitaram que o resultado fosse outro que não a retomada de Jerusalém. Enquanto os cristãos se preparam para o banho de sangue que cairá sobre eles, as ações de um guerreiro muçulmano ecoarão pelos séculos a seguir. Um paladino islâmico se erguerá e influenciará as regras da guerra ao abrirmos os arquivos confidenciais de Salah al-Din Yusuf ibn Ayyub, Saladino. Arquivos confidenciais. Saladino. Cairo, 1167. Um jovem nobre muçulmano está no Egito a serviço militar. Seu nome é Salah al-Din e foi enviado de Damasco, capital da Síria, para apoiar o fraco regime egípcio contra a ameaça dos cruzados europeus. O Dr. Abdel Azam é uma autoridade em Saladino. Os muçulmanos não podiam permitir que o Egito caísse sob os cruzados de influência cristã. Quem controlasse o Egito teria homens e riqueza para enviar exércitos e mais exércitos para lutar na Síria. Quando o governante do Egito, o vizir, morre, Saladino age rapidamente para tomar o poder. A subida de Saladino ao poder foi meteórica. Eu diria que até o momento em que subitamente se torna vizir do Egito, Saladino era desconhecido. Nas 2 décadas seguintes, Saladino constrói um império com Damasco na Síria como sua capital, estendendo-se de Trípoli, no norte da África, até o Eufrates, no Oriente Médio, onde hoje é o Iraque. Mas ele não conta só com a espada para unificar os povos conquistados. Saladino era um homem de grande sinceridade em sua crença religiosa. Ele se destacava por sua compreensão, caridade, generosidade, paciência, empenho e coragem. Saladino, muçulmano suni devoto, constrói escolas religiosas chamadas madrasas por todo o seu império. Madrasas são fundamentalmente escolas de lei. A força da madrasa é ter criado um ponto de vista islâmico uniforme. Ela criou uma rede de trabalho social, criou grandes laços de amizade, de conhecimento, de troca de cartas. Há também não muçulmanos vivendo pacificamente sob o governo de Saladino, judeus e cristãos nascidos orientais. Mas há convidados indesejáveis também. Os cruzados da Europa ocupam Jerusalém e destacamentos avançados na Terra Santa. Carol Hillenbrand é professora emérita de estudos islâmicos na Universidade de Edimburgo. Jerusalém é considerada a terceira cidade mais santa no Islã, depois de Meca e Medina. E lá existem 2 monumentos sagrados: o Domo da Rocha e a Mesquita Aqsa. Mas Jerusalém é também sagrada para os cristãos como local da crucificação e ressurreição de Cristo. Os cruzados ocupavam a cidade desde 1099, mais de meio século depois que o Papa Urbano II ordenou que acabasse com 400 anos de ocupação muçulmana, matando indiscriminadamente muçulmanos, judeus e cristãos não católicos. Os muçulmanos foram pegos de surpresa. Eles não faziam ideia de quem era o inimigo, não entendiam a natureza do inimigo e não estavam em posição de reagir por causa da divisão. Até Saladino, não houvera uma resistência efetiva aos cruzados. Finalmente, a indignação começou a se espalhar a partir das escolas religiosas, as madrasas.
A verdadeira reação ao que estava acontecendo e o que acontecera em Jerusalém surgiu dos estudiosos religiosos. Foram eles que muito cedo entenderam as implicações. Os cruzados estavam vindo para se estabelecer e criar seu reino no coração do mundo muçulmano. Tendo encontrado pouca oposição muçulmana, os cruzados criaram na Terra Santa o que chamam de Reino de Jerusalém. Entre as fileiras cristãs, existem duas ordens zelosas de monges guerreiros conhecidas como os Cavaleiros Templários e os Cavaleiros Hospitalários. Para Saladino, eles são o inimigo supremo. Os hospitalários e os templários eram impulsionados pela visão das cruzadas de não mostrar misericórdia em favor dos muçulmanos. E isso era um sentimento recíproco por parte de Saladino. Em 1187, Saladino tem apenas um objetivo. Sendo um político astuto e soldado, ele declara uma jihad para a recaptura de Jerusalém. Uma guerra santa que unirá os povos muçulmanos e exércitos de suas terras contra um inimigo comum. A única forma desses exércitos lutarem juntos é uma jihad. A legitimidade desses exércitos, obedecendo a um só líder, por um propósito, era a Guerra Santa. Saladino marcha de Damasco para Jerusalém à frente de um exército de 30.000 homens. Ele se vangloria de que a poeira levantada esconde o sol. Havia recitantes do Corão, juízes religiosos, e havia o sentimento de uma guerra religiosa. Um sentimento que nos primeiros dias da cruzada foi sepultado nos corações dos muçulmanos. No lado de Saladino, há um especialista na lei islâmica Sharia, pronto para aconselhar sobre as regras da guerra. Seu nome é Ibn Shaddad, e ele escreverá um relato da vida de Saladino ainda hoje usado pelos estudiosos. Um manuscrito original é mantido aqui, na mesquita de Aqsa, em Jerusalém. É muito incomum nos escritos medievais islâmicos haver biografias de pessoas famosas. Baha a-Ibn Shaddad era seu conselheiro religioso. É do relato de Shaddad que sabemos tanto sobre Saladino. Em julho de 1187, Saladino chegou ao Mar da Galileia, rodeando o posto avançado cristão em Tibérias. Indo em sua direção, o exército cruzado sob o rei de Jerusalém, Guy de Lusignan. Para sinalizar o apoio de Deus, os cristãos carregam um fragmento da cruz verdadeira. Rafi Lewis é arqueólogo de campos de batalha da Universidade de Haifa. A ideia era basicamente marchar contra Tibérias e retomar a cidade das mãos de Saladino. Mas Saladino tem uma armadilha preparada para eles. Conhecedor do cenário, ele usa em seu favor. Ele capturou e agora controla as principais fontes de água da região da Galileia. Sem água para homens a cavalo e constantemente pressionado pelos arqueiros de Saladino, o exército francônico, enlouquecido pela sede, avança para os remanescentes de uma cratera vulcânica conhecida por Cornos de Hattin. Os cruzados são impelidos para lá. Rafi acha que Saladino planeja usar o terreno para separar a infantaria cruzada de sua cavalaria. A infantaria está deixando o conjunto principal de cavaleiros para trás, subindo os cornos de Hattin, tentando encontrar refúgio nessa montanha e deixando a maior parte dos cavaleiros para ser massacrada pelos muçulmanos. Rafi acredita que uma característica dos cornos de Hattin teve um papel crucial na batalha, uma muralha de rochas intransponível para cavaleiros montados. Remanescentes da muralha ainda hoje podem ser vistos.
Saladino empurrou os cavaleiros contra essa muralha, que não podia ser atravessada a cavalo. E basicamente, a 100 metros abaixo de nós, foi onde a carnificina aconteceu. Foi onde tudo terminou. Com os cavalos mortos ou feridos, os cavaleiros são uma presa fácil para os muçulmanos. A maestria estratégica de Saladino e seu conhecimento do terreno deram-lhe uma vitória total. O fragmento da cruz verdadeira é apreendido e são capturados Guy, o rei de Jerusalém, e um odioso cruzado chamado Renaud de Chatillon, um homem que Saladino havia jurado matar. Renaud Chatillon quebrara muitas tréguas e tinha atacado os muçulmanos quando havia trégua entre os dois acampamentos. Com os dois cativos trazidos à sua presença, o devoto Saladino age de acordo com os ensinamentos islâmicos. Para sua surpresa, Saladino estende sua hospitalidade a Guy, oferecendo-lhe um copo de água fresca. Depois que Guy tinha bebido, passou o copo de água a Renaud Chatillon. De acordo com a tradição muçulmana, uma oferta de hospitalidade é uma oferta de proteção. Saladino repreende Guy por passar o copo a Renaud. Sua primeira resposta a Guy foi que ele lhe ofereceu de beber. Não fora Saladino a oferecer seu cavalheirismo. Saladino desembainha a espada e fere Renaud profundamente no pescoço. Mas ele mostra misericórdia a um Guy aterrorizado. Rapidamente, Saladino o acalma, dizendo que reis não matam reis. Saladino tratou Guy com as honrarias devidas ao rei que ele era. 230 templários e hospitalários detestados são entregues a clérigos muçulmanos. Mais uma vez, Saladino age de acordo com as regras de guerra muçulmanas. Quando chegou a hora do tratamento de hospitalários e templários, ofereceram-lhes escolher, como era normal, aceitar o Islã ou morrer. E sendo de ordens militares, eles recusaram. Com o exército de Guy destruído, Saladino está livre para tomar Jerusalém virtualmente sem oposição. E 2 meses após sua retumbante vitória em Hattin, as forças de Saladino chegam aos muros da cidade de Jerusalém. Lá dentro, o terror. Mães temem por suas filhas, enquanto o povo se prepara para a morte ou a escravidão que certamente virão. Mais uma vez, o comportamento de Saladino confunde as expectativas. Ele oferece clemência. Ele permite que os cruzados partam. Pede resgate de acordo com o gênero dos habitantes e recolhe esses montantes. Não apenas suas vidas foram poupadas, como ficaram livres da escravidão com a condição de que deixassem a Terra Santa para sempre. Muitos voltam para a Europa com histórias de Saladino, um guerreiro muçulmano com mais cavalheirismo do que qualquer cavalheiro europeu. É material para lendas. Ele é um nobre selvagem, digamos. Aqui estava alguém que não era cristão, que era um infiel e que, apesar disso, tinha as virtudes que o cristianismo admirava. Reuven Amitai é um especialista em cavalheirismo da época. Saladino é o herdeiro de séculos de desenvolvimento de uma cultura política e legal no mundo islâmico. Muita coisa é baseada no Sharia, o Código de Justiça Islâmico, que foi banido no 8º, 9º e 10º séculos. Na Europa, Saladino se torna um modelo para um código de honra dos cavaleiros. Em 1825, seu cavalheirismo é exaltado na novela épica das Cruzadas, O Talismã, de Walter Scott. Em Jerusalém, Saladino começa a lavar os locais sagrados do Islã com água de rosas. Amparados pelos ensinamentos islâmicos de respeitar judeus e cristãos, peregrinos são livres para a adoração, desde que paguem um imposto conhecido como jizya.
Mas assim como os chamados para as preces soam mais uma vez dos minaretes de Jerusalém, Saladino sabe que os cruzados voltarão. O horror desse evento cataclísmico para o cristianismo ocidental é simbolizado pelo Papa da época, morrendo logo depois, alegadamente, de tristeza. O novo Papa, quando assumiu, imediatamente iniciou uma nova cruzada para reaver Jerusalém. O rei Ricardo I da Inglaterra responde ao chamado do novo Papa, Gregório VIII. Guerreiro destemido que conquistara o apelido de Coração de Leão, Ricardo se une aos cruzados para sitiar o porto de Acre, tomado pelos muçulmanos. Mas os sitiados já estavam nessa condição por Saladino. Muitos cristãos quebraram a promessa feita a Saladino de deixar a Terra Santa para sempre. Em seu acampamento, as doenças são comuns. O lugar cheirava muito mal. Estava claro que os cruzados não tinham os mesmos padrões de higiene dos muçulmanos. O próprio Ricardo cai doente. E novamente Saladino confunde os cristãos com sua caridade. Sabendo da doença de Ricardo, ele lhe envia frutas e água. Havia algo político por trás disso. Ele também estava enviando uma mensagem para os cristãos e os cruzados que vieram para sua terra. Ele estava no controle da situação. Agora, o acampamento do rei Ricardo está cheio de histórias sobre o cavalheirismo de Saladino. Quando uma criança cristã é roubada por um grupo de muçulmanos buscando escravos, os cruzados dizem à mãe para apelar diretamente a Saladino pelo seu retorno seguro. E ela vai a Saladino. Ele ordena a procura do bebê, que é devolvido à sua mãe. Essas histórias não são lendas, são fatos históricos. É outro ato que alimentará a reputação de Saladino na Europa. Ele é retratado como um homem generoso, ou, positivamente falando, um homem de palavra. Mas o cavalheirismo de Saladino custou-lhe caro em Acre. Restabelecido, Ricardo leva novo ímpeto ao ataque dos cruzados, que acabou em 2 anos de sítio da fortaleza litorânea. Ele faz 3.000 muçulmanos prisioneiros e oferece a Saladino os termos para a sua libertação, incluindo o pagamento de resgate e o retorno da cruz verdadeira. Talvez acreditando que Ricardo mostrará misericórdia aos seus cativos, Saladino adia as negociações para segurá-lo em Acre. Ricardo percebe que, na verdade, é Saladino que o está mantendo prisioneiro em Acre, por causa de seus 3.000 cativos. O que aconteceu foi muito dramático. Ricardo levou os 3.000 prisioneiros para os campos de Acre e os mandou executar. Apenas 13 dias depois que Ricardo marcha de Acre, as duas forças se chocam em uma batalha na floresta de Arsuf, ao norte de Jaffa. Ricardo está tipicamente no coração da luta. Mas quando o cavalo do rei inglês é morto, o código de honra de Saladino ultrapassa seu desejo de aproveitar a vantagem. Apesar da atrocidade dos cruzados em Acre, Saladino envia a Ricardo não uma, mas 2 montarias em substituição. Uma ação que quase certamente o levou à derrota avassaladora. Nas palavras dele, era impróprio para um rei lutar a pé. O fato é que Saladino tinha um código de honra tão firme e nobre no calor da batalha quanto em tempos de paz. O pensamento de Ricardo volta-se para Jerusalém. Saladino sabe que o fim do jogo está se aproximando e novamente decide ganhar tempo.
A tática de Saladino mudou após Arsuf. Ele se deu conta de que não poderia derrotar Ricardo no campo de batalha. Embora nunca tenha se encontrado com Ricardo, ele envia seu irmão Al-Adil para negociar com o rei, instruindo para que demorasse o máximo para chegar a algum acordo. Enquanto Al-Adil mantém Ricardo falando, Saladino se prepara para o pior. Saladino recuou para Jerusalém, cidade que ele fortificou, e começou um jogo de espera para ver como Ricardo reagiria. Apesar dos esforços de Al-Adil para detê-lo, a pressão para agir começa a se fazer sentir em Ricardo. Em casa, seu irmão João está ameaçando seu trono. Ricardo, então, chega ao norte de Jerusalém pronto para atacar. Saladino se prepara para enfrentar seu inimigo. Jerusalém, naquela época, veio a simbolizar tudo o que Saladino defendia. Ele reuniu seus tenentes leais, aqueles que o serviram durante anos, e explicou-lhes de forma coerente e simples que teriam de lutar até a morte. Jerusalém está no campo de visão de Ricardo, mas ele sabe que lhe faltam homens para tomar e manter a cidade. O professor Shimon Gibson, arqueólogo, explica. Ele percebe que não pode capturar Jerusalém. Ele não tem controle sobre a geografia da cidade. Há uma famosa história na qual ele levanta seu escudo e diz: "Não quero olhar para Jerusalém porque não posso tomá-la dos muçulmanos." E então recua. Ricardo se dá conta de que precisa negociar uma trégua com Saladino por meio de Al-Adil. Os termos do Tratado de Jaffa, em 1192, são: a cruz verdadeira será devolvida aos cruzados. E peregrinos cristãos e muçulmanos poderão visitar Jerusalém para a adoração em seus santuários. Ricardo deixa a Terra Santa, voltando à Inglaterra muitos meses mais tarde, depois de uma jornada muito árdua. Abalado pelo conflito, Saladino se retira para Damasco, onde morre em março de 1193, renunciando ao derramamento de sangue. A conduta sobre Saladino, informada por sua fé islâmica, espalha-se por toda parte. O Sharia, a lei islâmica, define claramente como se comportar antes, durante e depois de uma batalha. E não há dúvida de que isso influenciou grandemente Saladino. Isso era percebido por seus oponentes de forma positiva. E Saladino era visto como um contendor honrado, honesto e digno. Acho que essa imagem chegou ao mundo ocidental. O legado de Saladino de misericórdia e compaixão ecoa até hoje nos campos de batalha. Ele inspirou o código medieval do cavalheirismo europeu. Alguns acham que sua influência em noções internacionais das regras da guerra, tais como a Convenção de Genebra, ainda pode ser sentida. Regras influenciadas não apenas pelo cristianismo, mas por Saladino através do Islã. Versão Marshmallow São Paulo.